Armas disfarçadas. Desde a criação das armas de fogo, os projetistas sempre buscaram aperfeiçoá-las. Alguns focaram em aumentar o alcance ou precisão, enquanto outros em aumentar a taxa de disparo ou capacidade de munição. Isso levou à criação de armas icônicas e infames, que podem disparar a uma taxa impressionante para abater dezenas de inimigos ou entregar tiros precisos a distâncias inacreditáveis. Existem alguns designs de armas de fogo que seguiram um caminho diferente, no entanto. Feitos para serem ocultados, eis alguns exemplos de objetos aparentemente comuns que escondem um segredo mortal. Arma-maleta. Nos anos 70, ataques terroristas geraram a necessidade de proteção para políticos e outros membros importantes da sociedade. O fabricante alemão de armas de fogo Heckler Koch começou a desenvolver uma forma para os guarda-costas carregarem poder de fogo extra em um pacote oculto, vendo uma oportunidade. Conhecida como Special Coffer ou maleta especial, a arma de maleta é um caso discreto que não pareceria fora do lugar em qualquer escritório ou prédio governamental. No entanto, por dentro, em vez de conter documentos, ela continha uma submetralhadora HK-MP5. Já sendo uma arma compacta, a MP5 era e ainda é um pilar das equipes Armas e Táticas Especiais e outras forças ao redor do mundo que se envolvem em combates de curta distância. Com a adição do Special Coffer, a versatilidade da arma apenas aumentou. A arma de maleta era um estojo de alumínio com acabamento plástico preto pesando 3,360 gramas, sem a arma de fogo. Em um dos lados, há uma abertura para o cano de uma submetralhadora, a variante mais curta do modelo. A arma seria montada na maleta em um gancho de garra, conectada ao gatilho por atuadores metálicos. Para disparar a arma, o gatilho da maleta estava localizado na alça de transporte. Não existia extrator para estojos deflagrados. A munição usada caía no fundo da maleta. A H&K também criou uma Special Taxa Especial, ou bolsa especial, que era disfarçada como uma maleta de couro que tinha uma abertura, permitindo que o usuário inserisse sua mão para operar a arma dentro de forma mais eficaz, e não tem um gatilho integrado na alça. Para usar, o operador precisava alcançar dentro da maleta e operar a arma manualmente. A arma de maleta é facilmente ocultada para uso pelos guarda-costas de VIPs. Se necessário, eles podem disparar rapidamente sem sacar uma arma, permitindo responder rapidamente a ameaças. Contudo, há algumas desvantagens. Mirar com o estojo é difícil, pois trazê-lo para uma posição de tiro padrão é desconfortável e derrota o propósito de ter poder de fogo já disponível, sendo eficaz apenas em alcance muito próximo. Também não existem controles sobre a arma de fogo além do gatilho. Para acessar a arma como para recarregar, a caixa teria que ser aberta e a arma removida antes de recarregar, limpar engasgos ou qualquer outra função. Isso pode ser feito facilmente, abrindo a caixa com fechos de aço inoxidável, embora isso custe segundos preciosos quando o tempo é crítico. H&K vendeu milhares desses estojos, com um número muito grande sendo enviado para o Oriente Médio. Na invasão do Iraque em 2003, as forças americanas possuíam 24 deles, mas não foram utilizados. Na União Soviética, outra arma de maleta foi criada que tem um design similar, mas muito mais simples do que a versão da H&K. A alça de transporte está diretamente ligada ao AKS-70 e 4U. Quando ativada, o resto da maleta simplesmente cai, deixando a alça e a arma ainda nas mãos do usuário e está pronta para disparar da maneira padrão. A alça pode ser facilmente desacoplada para não obstruir a mira durante o disparo. A maleta operacional foi projetada para oficiais da KGB que precisavam de poder de fogo adicional sem carregar abertamente um fuzil de assalto. Aqui, veja isso, uma submetralhadora MP5 de nível S, ideal para combate em ambientes fechados, é a favorita dos mercenários de segurança privada globalmente. Mas será que isso seria útil hoje em dia, sabe? Já que ninguém usa maletas mais, a menos que, eu não sei, você seja um cara da velha escola de Wall Street. Canetas tinteiro que são armas. A caneta é mais poderosa que a espada e alguns levaram isso a sério. Desde o século XIX, com a introdução de cartuchos metálicos autocontidos, todos os tipos de armas de fogo
foram construídos em torno de objetos cotidianos, como guarda-chuvas, bengalas, relógios e uma série de outros itens. Um dos objetos mais populares para esconder armas de fogo eram canetas tinteiro comuns. No século XX, as canetas eram comumente usadas como uma maneira de alguém, geralmente um espião ou algum outro tipo de agente secreto, carregar uma arma sem despertar suspeitas. Existem muitos modelos diferentes de canetas-armas, com suas próprias características únicas, mas elas compartilham alguns traços comuns. Geralmente são de pequeno calibre, pois a caneta-arma deve se passar por uma caneta comum, então cartuchos grandes como de rifle e espingarda são inviáveis. Uma caneta-arma antiga em posse do FBI era calibrada para 38 Short Colt, um cartucho de pólvora negra obsoleto, enquanto outras são calibradas em .22, 1.32 pistola Colt automática e uma série de outros. Ademais, por limitações de tamanho, essas armas são de tiro único. Sem extrator ou ejetor, a caneta deve ser aberta ou desmontada, a cápsula gasta removida manualmente, um novo cartucho colocado e a arma remontada para disparar novamente. As canetas-armas, projetadas para serem ocultáveis em vez de eficazes, apresentam sérias desvantagens como arma. Além do fato de que são de tiro único, outro problema é o seu alcance e precisão, ou mais especificamente, a falta de ambos. Por ser do tamanho de uma caneta comum, o cano da arma é pequeno. Como os gases em expansão do cartucho não têm tempo para se acumular antes da bala sair do cano, o projétil tem baixa velocidade de saída, independente do calibre. A precisão também é afetada, com uma fonte afirmando que acertar qualquer coisa além de 20 pés com exatidão seria quase impossível. No geral, as canetas-pistolas são inúteis em um tiroteio prolongado ou qualquer confronto, onde o inimigo provavelmente vai revidar. Elas são melhor utilizadas clandestinamente, capazes de entregar um único tiro, a quase queima-roupa em alvos desavisados que acreditam que o portador está desarmado. As canetas-pistola podem ser usadas para assassinatos ou autodefesa, mas são mais comuns no cinema ou como novidades para entusiastas de armas de fogo. Armas de bengala e de caça. Para aqueles que desejam um poder de fogo discreto com mais peso que uma caneta, uma alternativa na forma de bengala com arma embutida estava disponível. Alojadas em torno de uma bengala de cavalheiro, elas podem ser carregadas com munições poderosas como de rifle e espingarda. Essas são armas muito rudimentares, essencialmente apenas um cano, um gatilho e ejetores manuais simples para o estojo gasto, e raramente possuem outros recursos como uma mira. Essas armas são destinadas para a autodefesa de cavalheiros contra possíveis agressores, mas frequentemente são peças de novidade para colecionadores excêntricos. Elas são um pouco difíceis de produzir em comparação com armas de fogo, dedicadas devido à engenharia necessária para tornar a arma utilizável enquanto se passa por uma bengala comum, sendo seu uso frequentemente relegado às classes superiores. Armas de bengala são frequentemente confundidas com armas de caçadores furtivos, que são armas de fogo dobráveis projetadas para aqueles que ignoram as leis de caça. Elas eram comuns na Grã-Bretanha durante o início do século XX, embora muitas vezes fossem fabricadas em outros países, particularmente na Bélgica. Entre as mais comuns estavam as armas de fogo de quebra única, calibradas em .410 disponíveis em 1 ou 2 canos. A coronha teria grandes recortes e os mecanismos são rudimentares, tudo em um esforço para economizar peso e espaço. Pesando apenas 3,5 libras, aproximadamente o mesmo que uma pistola grande, era fácil de esconder sob um casaco, permitindo a um caçador furtivo andar pelo campo, aparentemente desarmado. Se surgisse a oportunidade, a arma poderia ser usada para caçar ilegalmente em propriedade privada, desrespeitando o proprietário. Claramente, tais armas não eram divulgadas como instrumentos de caça ilegal. As armas eram retratadas como ferramentas simples para caçar coelhos e outros animais pequenos, ou como uma arma inicial para meninos praticarem suas habilidades. Eram vendidas sem marca, nome de empresa, número de série ou outro identificador,
anunciadas apenas como armas dobráveis únicas. As armas dos caçadores ilegais também eram baratas. No catálogo de 1912, elas começavam a um preço de 1,5 libra, cerca de 123 libras, ou $150 em dinheiro de hoje, tornando-as acessíveis para as classes mais baixas da sociedade. Devido à legislação sobre armas de fogo, autodefesa e caça, as armas de bengala e as armas de caça ilegais são raras, encontradas principalmente em coleções particulares, como peças de museu, ou esquecidas em cantos de sótãos. A arma de luva. Na Segunda Guerra Mundial, designers de armas competiam para criar armas de fogo mais letais que dessem vantagem ao seu lado contra o inimigo. Embora sem dúvida criativos, houve algumas tentativas que talvez fossem melhor deixadas no papel. Patenteado em 1944, o Sedley OSS-38 foi projetado para o escritório de inteligência naval por Stanley Height e foi designado como o mecanismo de disparo manual Mark II. O mecanismo é uma arma de fogo de tiro único que comporta uma única rodada de .38. O aparato seria montado na parte traseira de uma luva de couro de trabalho comum. A arma é disparada por um êmbolo paralelo ao cano de 3 polegadas. Para disparar a arma, o usuário simplesmente faria um punho e socaria o alvo pretendido, entregando um único golpe devastador. Poderia ser ativado usando a mão oposta, embora isso coloque os dedos do usuário perigosamente perto da extremidade da arma. Um segundo tiro exigia abrir a peça, remover manualmente o cartucho vazio, carregar um novo e fechar a arma. Se tudo o mais falhar, o portador também tem um sólido pedaço de aço em seu punho para espancar a vítima. O plano era enviá-lo ao Teatro do Pacífico para uso das tropas em combate contra os japoneses. Diferentemente de outras armas disfarçadas, a arma de luva não foi criada para assassinatos. O ocultamento é praticamente impossível, a menos que o usuário use mangas muito longas e mantenha as mãos ao lado do corpo constantemente. A arma de luva era uma arma de último recurso. A intenção seria fornecê-la às tropas que, em teoria, teriam uma arma à mão, literalmente, o tempo todo. Caso o soldado fosse pego de surpresa sem sua arma regular, ele ainda teria uma chance de reagir caso fosse capturado. Quando o potencial prisioneiro está sendo revistado antes de ser capturado, um único soco na cabeça lhe daria uma chance de escapar. A arma foi montada na parte de trás da luva, em vez da frente, permitindo ao usuário o pleno uso das mãos para funções normais, sem atrapalhar. Há algumas desvantagens para esta arma. O alcance era a queima-roupa, literalmente. O alvo precisa estar próximo para funcionar. Se a vítima pretendida simplesmente ver o soco chegando e recuar, a arma se torna inútil. Além disso, por ser uma arma de última chance para quem está sendo capturado, ela possui apenas uma rodada. Se houver outro soldado inimigo cobrindo-os, não há chance de recarregar para outro tiro, não importa a distância. Por fim, a arma possui trava de segurança para evitar disparos acidentais. Isso teria que ser desativado antes do uso. Do contrário, o usuário apenas socará um captor armado sem efeitos adicionais. Informações sobre o uso da arma de luva são praticamente inexistentes, embora haja algumas indicações de que algumas chegaram às mãos de batalhões de construção naval ou CIBs. É desconhecido quantas foram feitas, com estimativas variando de 50 a cerca de 200. Não há casos registrados de seu uso real em combate, e ela entrou para a história como uma peça criativa de hardware militar que tem aplicações limitadas e tem mais impacto em Hollywood do que no campo de batalha. Você gostaria de ser atingido por essa coisa? Cara, eu sei que eu não gostaria. E você sabia que essa luva fez uma participação especial no filme Bastardos Inglórios de Quentin Tarantino? Sim, no filme ela foi usada por um deles durante uma missão para matar os caras maus. Submetralhadora UC-9. Como regra, as submetralhadoras geralmente são projetadas para fornecer alto poder de fogo em um formato compacto. Não contente em simplesmente fazer uma arma menor, o armeiro Utah Connor seguiu um caminho diferente para criar uma arma de fogo ocultável. A UC-9, também conhecido como Deb M20 e um após David E. A UC-9, também conhecido como DEB M20 e um após David E. Boatman,
é funcionalmente uma metralhadora Uzi calibrada para 9mm Parabellum, com taxa de disparo entre 700 e 900 tiros por minuto, alimentada por carregador de 32 rodadas e com algumas modificações menores nos mecanismos internos, sendo idêntico ao seu contraparte mais famoso. Já sendo uma arma compacta e relativamente fácil de esconder, o UC-9 leva a capacidade de ocultação um passo adiante. Enquanto a maioria das armas dobráveis apresenta uma simples coronha dobrável para economizar espaço, o UC-9 se dobra completamente ao meio. Isso permite que ela se transforme em uma pequena caixa, facilmente transportável, não se parecendo com uma arma de fogo. Quando necessário, a arma pode ser desdobrada até seu comprimento total. Então, a empunhadura do carregador é colocada na posição e a alça de carregamento é puxada para armar a arma e ela está pronta para disparar. Todo o processo leva apenas alguns segundos. A arma está desarmada e sem munição na câmara quando dobrada, tornando-a segura para transporte sem o risco de um disparo acidental. Para ajudar a UC-9 a se misturar ainda mais, a carcaça externa da arma foi disfarçada para parecer um estéreo portátil dos anos 80, conhecido como boombox, e até incluiu uma grande alça de transporte e uma antena telescópica para completar a ilusão. Antes da Lei Hughes, de 1986, que proibiu a criação de novas armas de fogo totalmente automáticas para civis nos Estados Unidos e tornando-as ilegais, Conner fabricou 9 armas completas e cerca de 100 receptores. Após sua morte, os receptores extras foram transferidos para Michael Shine, que atualizou o design, refinando o funcionamento interno para um padrão mais eficiente a partir da prova de conceito criada por Conner. Shine também removeu a parte externa do boombox, pois quando conseguiu produzir sua versão da arma, essa tecnologia estava muito desatualizada e só chamaria mais atenção. O UC-9 dobrado se parece com uma maleta discreta que pode se misturar em praticamente qualquer lugar. Poucas dúzias de UC-9 estão disponíveis no mercado hoje, devido à interrupção da produção e restrições legais sobre armas automáticas. Assim, cada uma custa mais de 12 mil. Embora inovador em seu design, a ideia de uma arma de fogo dobrável e oculta deste tipo nunca pegou, e o projeto é visto como uma novidade no mundo das armas de fogo. A submetralhadora UC-9 apareceu no filme Robocop 2 de 1990. Esta arma aparentemente inofensiva tem sua alça de carregamento perigosamente perto do cano. Este design poderia explodir seus dedos, cara. A mão do atirador fica próxima ao cano ao carregar a arma. E falando em perigoso, armas de veneno da KGB. Em 7 de setembro de 1978, o dramaturgo búlgaro e desertor Georg Markov esperava um ônibus na ponte de Waterloo, em Londres, quando sentiu uma dor aguda na parte de trás da coxa direita. Ao se virar rapidamente, ele viu um homem pegando um guarda-chuva que pediu desculpas por tê-lo cutucado na perna antes de se apressar para um táxi que o esperava do outro lado da rua. Pouco depois, Markov desenvolveu uma febre alta, teve dificuldade para falar e a pressão arterial aumentou. Foi hospitalizado às pressas e morreu 4 dias depois. Uma análise pós-morte descobriu uma esfera de 1,5 mm feita de irídio e platina, com um par de buracos perfurados nela formando um poço. Embora não possa ser confirmado, deduziu-se que o poço provavelmente continha ricina, um veneno mortal, e o pellet revestido com cera, que mantinha a toxina no lugar, que derretia a temperatura corporal, liberando a ricina. Um exame mais detalhado das roupas de Markov lançou alguma luz sobre a arma do assassinato. Como o pellet foi disparado a queima-roupa, um propelente combustível como a pólvora deixaria algum vestígio de material queimado, o que não foi encontrado. É provável que a arma usada fosse uma arma de chumbinho pneumática disfarçada de um guarda-chuva comum, com a propulsão fornecida por um cartucho de CO2. Muito provavelmente, o culpado foi o Serviço de Segurança do Estado búlgaro, que agiu em corroboração com a KGB soviética. Markov era um crítico franco do regime comunista da Bulgária e era um colaborador regular da rádio Free Europe, que buscava minar os governos comunistas. Corroborando essa afirmação,
houve uma tentativa de assassinato de outro desertor búlgaro, Vladimir Kostov. Kostov estava morando em Paris e também foi atingido na perna por um pequeno projétil, que apresentava os mesmos sintomas, embora ele tenha conseguido se recuperar. Essa não foi a única vez que armas de veneno foram usadas para livrar governos comunistas de indesejáveis. No final dos anos 50, a KGB autorizou o assassinato de 2 nacionalistas ucranianos no exterior. Em 1957, Lev Rebet, ex-líder do governo ucraniano, desmaiou em seu escritório em Munique. A causa da morte foi um ataque cardíaco. 2 anos depois, Stepan Bandera, um líder da resistência ucraniana e anticomunista, também desmaiou em uma rua de Munique. Contudo, sua morte foi atribuída a uma intoxicação aguda por cianeto. A causa exata dessas mortes e sua conexão só se tornariam claras em 1961, quando o assassino, Bohdan Stachinsky, desertou para Berlim Ocidental. Ele revelou seu raciocínio por trás dos assassinatos, bem como os meios. Ambos os homens foram mortos por armas de névoa venenosa, que funcionam como um atomizador de perfume, semelhante a um frasco de spray comum. Esses tubos de metal conteriam cianeto que seria pulverizado no rosto do alvo, que inalaria o gás e então desabaria, morrendo de um aparente ataque cardíaco. Foi exatamente isso que aconteceu com Lev Rebet, que foi assassinado com um modelo de arma de cano único. Bandera seria morto com uma versão refinada da arma falhada que continha 2 canos. Stachinsky ativou ambos os canos de cianeto no rosto de Bandera, mas devido à alta concentração de veneno, a substância química foi detectada, descartando causas naturais como meio de morte. As armas são pequenas o suficiente para serem escondidas em um jornal dobrado ou outro objeto discreto, embora não se escondam tão bem à vista quanto um guarda-chuva de arma de chumbinho. Diferentemente das armas convencionais que fazem um estrondo alto ao serem disparadas, essas armas são quase silenciosas, permitindo que um assassino envenene seu alvo sem chamar atenção, essencial para operações clandestinas. Apesar de não serem tecnicamente armas de fogo por não usarem pólvora, esses dispositivos são igualmente letais para aqueles que os encontram. Aprender sobre essa arma de veneno da KGB é como entrar em um filme real do James Bond. Todas essas armas secretas, escondidas em objetos do dia a dia, elas meio que desfocam a linha entre filmes de espionagem e as realidades da guerra clandestina. No mundo da espionagem, o perigo espreita em cada esquina. A arma câmera de raios-x. Às vezes, as armas ocultas não são projetadas, mas sim improvisadas para fins nefastos. Em 1946, Pearl Lusk, recém-chegada a Nova York, foi abordada por um homem chamado Alan LaRue. Um ajustador de seguros pediu a uma mulher desempregada para seguir uma suspeita de roubo de joias. Concordando, LaRue forneceu a Lusk o que ele chamou de câmera de raio-x, que seria capaz de detectar qualquer joia roubada na suspeita de ladra. A câmera estava embrulhada em um pacote verde e vermelho, lembrando um presente natalino. Na véspera de Ano Novo, Lusk encontrou seu alvo, Olga Trapanihoko, perto da estação Times Square. Conforme as instruções de LaRue, ela apontou o obturador da câmera para a cintura de Rocco, o local onde as supostas joias roubadas seriam encontradas. Quando ela puxou o fio de gatilho para ativar a câmera, uma explosão alta foi ouvida. Rocco caiu no chão gritando. A polícia chegou rapidamente ao local e Rocco foi levada às pressas para o hospital, onde teve a perna amputada, mas ela sobreviveu. Uma investigação revelou que a câmera de raio-x continha uma espingarda escondida. Lusk foi levado sob custódia, e logo se descobriu que Alain LaRue era, na verdade, Alphonse Rocco, marido de Olga, cujo casamento havia sido anulado 2 meses antes do incidente. Ele vinha ameaçando sua ex-esposa desde a separação, o que fez com que Olga buscasse proteção policial. Após o tiroteio, iniciou-se uma caçada a Rocco. Eles o encontraram no norte de Nova York e, após um breve tiroteio, a polícia o matou. Por sua participação no tiroteio, Pearl Lusk seria libertada da custódia e, incidentalmente, ela e Olga Trapani se tornariam amigas, mantendo contato por muitos anos depois.
Ao longo da história, existem inúmeros exemplos daqueles que usaram meios engenhosos para confundir olhos curiosos e esconder armas mortais à vista de todos. Então, existem muitos exemplos de armas escondidas à vista de todos. Quer dizer, eles são meio engenhosos, certo? Mas se você fosse classificar essas armas, qual você acha que é a melhor? Considero a arma de raio-x uma tecnologia de ponta.